Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a um episódio do Papo BIM. Aqui, o nosso futuro é construído com BIM. Estou aqui com meu companheiro, meu diretor, amigo, já não tenho mais adjetivos para dar, Paulo Tibutino, para mais um episódio. Paulo, ansioso pelo tema? Vamos lá, hoje acho que vai ser bacana, né? Um tema bem interessante aí, que eu acho que a gente vai não só discorrer sobre o tema, como aprender bastante com o nosso convidado aí. Eu costumo dizer que todos os temas que a gente tenta abordar e trazer uma conexão entre as sequências de episódio e até mesmo de temporadas, evidentemente a gente tem um conhecimento, mas tem muitos assuntos e tem muitas histórias que a gente acaba contando no decorrer do episódio que nada disso é planejado. A gente aprende com cada episódio, isso eu acho que é inegável. A gente aprende quando a gente revê até a publicação do episódio. Então, assim, para nós também tem sido um aprendizado constante. Com certeza. Né? Jamais imaginei que íamos, através do nosso podcast, a gente ia conseguir trazer mais bagagem técnica para aquilo que a gente, muitas das vezes, a gente acha que a gente sabe tão bem, mas os nossos convidados acabam nos ajudando a incrementar um pouquinho mais de conhecimento. Exatamente. Eu acho que é bacana até mesmo porque isso traz algumas outras visões, né? Pessoas que às vezes assistem algumas coisas, né? Que a gente falou, a gente não tem uma pauta aqui, né? Não fica lendo aqui sobre, né? Então vem com conhecimento acadêmico. Então a gente vem, né? Vai contando histórias, vamos ali discutindo e coisas que ficam assim, que às vezes não é uma verdade absoluta. E vem algumas pessoas com algumas opiniões, porra, legal, nunca tinha visto isso daí, nunca tinha passado por mim. E aí a gente vai aprendendo, né? Constantemente. Eu acho que até mesmo alguns episódios aqui, eles geram algumas situações das pessoas, pô, vocês comentários daqui, tem uma nova tecnologia, é o que a gente falou, né? Tem episódios da temporada passada que a gente já repassou e fala, nossa, nessa época a gente tava falando disso, a gente já tem uma evolução muito maior hoje em dia, né? Então isso é legal. Já aconteceu isso já. No projeto, no episódio, eu acho que a gente estava com o próprio Rogério da Viva, a Edcleia, a gente teve ali passagens que a gente comentou algumas situações sobre desejos de que, poderíamos fazer isso no decorrer desse tempo que passou desde o episódio, a gente acabou fazendo. Exato, isso é legal. Maravilha. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, sou Rodrigo Mione, Paulo Tibutino, diretor executivo, diretor técnico da CADBIM, a empresa que detém os direitos sobre o podcast Papo BIM, que é uma empresa que agora, muito provavelmente quando você estiver assistindo, nós já completamos os nossos 18 anos de mercado. Para nós, com certeza, é uma conquista absurda de conseguir falar tantos anos de BIM, implantar, ajudar empresas no Brasil e fora dela, do país, a implantar BIM e a aperfeiçoar aquilo que talvez as empresas já tenham desenvolvido. Além disso, a gente também desenvolve projetos de engenharia com BIM. Então, se você quiser saber mais sobre a CADBIM e sobre os nossos serviços, tem um card, tem as informações das nossas redes sociais, www.cadbim.com.br. Você vai encontrar mais informações, vai poder falar comigo, com o Paulo. Fiquem à vontade para nos contatar. Dito isso, o nosso episódio de hoje tem como tema captura da realidade no BIM, dados que geram decisão. A gente quis falar um pouco sobre captura de realidade, que é uma expressão, inclusive, que para nós a gente aprendeu com esse convidado de hoje, que o escaneamento a laser por si só tem um outro propósito, tem uma outra forma de se abordar. A gente vai falar sobre várias funções, da mesma maneira que o BIM tem vários caminhos e vários produtos, a captura da realidade também serve para vários propósitos. E é isso que a gente vai aprender no episódio de hoje, certo, Paulo? Vamos lá. Vamos lá? Quer que eu apresente? Você apresenta que por eu favor. tenho que ler. Por favor. Pessoal, minha voz tá meio rouca, mas prometo que não vai falhar, hein? Mas não tá igual a normal, não. Vamos lá, tem que ler aqui que... Todo mundo que a gente traz aqui, a gente tem que ler, né? O pessoal tudo com um currículo invejável aqui, currículo... né? Mas eu acho que isso nos coloca numa situação privilegiada de termos convidados e pessoas que enriquecem o conteúdo do qual a gente está desenvolvendo para vocês, tá? Isso aí. Mas vamos lá, pessoal. Hoje o Papo BIM recebe Carlos Eduardo, profissional com mais de 30 anos de experiência em topografia, levantamentos técnicos e captura da realidade. Formado como técnico agrimensor pela ETEVAV Jundiaí, com graduação em gestão comercial pela Uninter,
Carlos atuou em grandes projetos de infraestrutura nos consórcios da Linha Amarela e Boa Morada, além de ter sido gerente comercial da GeoPointer por mais de uma década, onde se especializou em tecnologias de georreferenciamento e prospecção técnica para engenharia. Em 2024, Carlos fundou a Vector 3D, empresa que atua com escaneamento a laser, fotogrametria, batimetria e integração com processos BIM em obras industriais, comerciais, retrofit e infraestrutura. Carlos é um dos profissionais que vivenciou e liderou a transição do levantamento manual para a nuvem de pontos, como ferramenta estratégica de precisão, produtividade e tomada de decisão. Seja muito bem-vindo ao Papo BIM, Carlos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer ao Rodrigo e ao Paulo, né? Rodrigo Mione, né? Como te chama, né? Há tanto tempo. É uma honra estar aqui. E agradecer a todos que assistirem. Espero contribuir aí para o conhecimento de vocês dentro da minha área. Eu não sou um teórico, eu não sou um acadêmico, eu sou um cara que veio da parte prática. Eu executo, eu sou o que vai lá e faz. E dentro dessa prática, eu espero ajudar vocês. Não, sem sombra de dúvida, Carlos. Para quem não sabe, até um agradecimento aos nossos amigos da GeoPointer, empresa pela qual você trabalhou por uma década. Você foi já entrando no... Sim. Você foi um dos sócios da GeoPointer. Sim, eu comecei como funcionário. Eu liderei a parte de levantamento de campo durante muito tempo, fui coordenador. Depois eu fui para a parte comercial. E a partir daí, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo. Eu recebi o convite do Lincoln e eu fui sócio durante mais de 7 anos da GeoPointer. Inclusive, um abraço para o Lincoln, para o Franz. O Franz também, um abraço. Se não fossem eles, na verdade, eu costumo dizer... E no final das contas, Carlos, independente das empresas, eu acho que os relacionamentos e o histórico construído das nossas carreiras... Acho que é o mais importante, é o legado que a gente realmente tem sempre que deixar, né? Então, um abraço aos nossos amigos da GeoPointer, obrigado por ter contribuído tanto na vida do Carlos. E, Carlos, eu tenho que agradecer a sua presença. Você esteve conosco trabalhando dentro da estrutura da CADBIM. Foi quando exatamente a gente percebeu que o escaneamento a laser e tudo aquilo que, na época, eu falava muito escaneamento a laser, por isso que eu estou usando essa expressão, mas você foi uma das primeiras pessoas que me trouxe dizendo, Mione, captura da realidade. As coisas mudaram, o mercado se atualizou, da mesma maneira que a gente fala de 4D e hoje é níveis de desenvolvimento. Exato. O escaneamento também, eu acho que passou por uma evolução. Mas antes de falar de temas um pouco mais avançados, eu queria saber de você, eu acho que o que a gente faz como primeira pergunta, né? Como que a sua jornada técnica te levou a escaneamento, a topografia? Foi alguém da sua família? Foi alguma referência de vida? Como que a sua história técnica se construiu para o profissional que você é hoje? Bem, na área da topografia, né, que foi meu início, né, eu fiz o colégio técnico lá de Jundiaí, muito famoso, tradicional, desde a década de 60, 70, formando aí topógrafos, agrimensores. A partir dali eu ingressei no mundo da topografia, comecei ali estagiando, indo para campo, na pauleira mesmo. Comecei numa época em que a própria topografia estava mudando a tecnologia. Naquela época estava tendo a transição do teodolito, distanciômetro, que é nada mais do que uma trena laser que se colocava em cima do teodolito. Trabalhei com essa tecnologia. A gente está falando de 25 anos? 30 anos. 30 anos. Estou falando de 94. Não estou querendo entregar sua idade não, tá? Mas a barba branca entrega. Em 94 eu estava entrando na Unesp. Entendi. Então tá, a gente já sabe quem é o mais velho aqui. Eu não pinto o cabelo. Eu não pinto o cabelo. Então, eu cheguei a ver até trabalho em prancheta sendo realizado na prática. Na legal. Prática ali. E mesa digitalizadora. Fiz curso de AutoCAD R11, DOS. Instalava no disquete. Lá na Pipe em Santo André. Disquete. Aquele disquetão, nem o disquete antigo. Pipe em Santo André eu passei uns 20 anos depois, eu acho. Mas passei por lá também. E a Pipe, a gente vai misturar os assuntos. Eu acho que o podcast acaba sendo um pouco assim. A Pipe é uma instituição que ainda existe em Santo André, forma muitos profissionais. Sim, exato. Caramba, a gente tá falando de 30 anos. Questão industrial, a gente tem muita gente. Muita gente que passa pela Pipe, né? Por lá, exato. Tem. E fui trabalhando em escritório, em campo, em topografia convencional, levantamentos planoaltimétricos,
desenhos, fazendo desenhos técnicos de topografia. E até que em 2003, um grande amigo, um abraço, o Davi Marcos, me chamou para trabalhar na Santiago e Sintra. Ele falou, eles estão com equipamento todo diferente aqui, equipamento novo, e estão precisando de gente para trabalhar aqui no escritório. Quer fazer uma entrevista? Eu falei, vamos lá, né? Um equipamento novo de 30 anos atrás. 20 anos. 20 anos. 20 anos, 2003 já. Tá. 2003. Eu já estava com 10 anos de experiência na área de topografia convencional, né? Aí, cheguei lá, me mostraram uma nuvem de pontos. Eu falei, que negócio que é esse, né? Aí, o que a gente levava, sei lá, um dia para levantar, aquilo fazia com, sei lá, 15, 20 minutos e já gerava essa nuvem de pontos, que nada mais é do que você pegar todo o seu ambiente ao redor com uma única posição no equipamento. E a partir daí eu comecei a trabalhar como modelador na Santiago e Sintra. Não era nem a SC Laser Scanner, que veio a ser logo depois, uns 6 meses depois. Ainda era Santiago e Sintra. A Santiago e Sintra, pelo menos a Santiago que eu conheci, e eu tenho uma gratidão enorme pelo Camilo Silvatelli. Sim. Não era a mesma Santiago da época. A Santiago e Sintra, ela veio como uma representação dos equipamentos para o Brasil. A história foi essa? Ela queria fazer isso, a história que eu conheço, né? Posso estar enganado em alguma coisa. Mas ela queria fazer isso, mas não estava encontrando cliente para comprar. Era caríssimo. Caríssimo né? nessa época, né? Até hoje é caro, né? Sim. Mas era um equipamento, um Cyrix 2500, era coisa de R$1 milhão na época. Então, R$1 milhão o equipamento. O equipamento. Esse equipamento a gente tem aqui a imagem do equipamento para poder colocar na tela. Se nós tivermos, produção. Olha aí. É esse aí. Bacana, hein? Então, nós estamos falando aí de um equipamento, ali em cima vai o scanner mesmo, né? Ele pesava uns 20 quilos. A caixa de bateria ali embaixo, que nós chamamos de Power Box, mais uns 20 quilos. Essa era a bateria dele. Essa era a bateria. E ele só funcionava via cabo de rede ligado ali naquele notebook. Que absurdo. 20 anos atrás. A Santiago, então foi uma das pioneiras, se não a pioneira, que trouxe esse equipamento para o Brasil. Eu acredito que é a primeira. E você, quando ingressou na Santiago, um dos primeiros equipamentos e inovações da época foi trabalhar com esse equipamento. Sim. Foi aqui que você teve até a sua virada de chave do tradicional, dos equipamentos tradicional de tecnologia para... Você nunca mais voltou para o tradicional? Em 2009, de 2009 a 2012, eu trabalhei no metrô. Não, 2009 a 2010 eu trabalhei no metrô. Vocês até citaram aí, né? No consórcio Sim. Linha Amarela. Linha 4 do metrô, Linha Exato. Amarela. O pessoal de São Paulo conhece. E depois eu fiquei 2 anos fazendo um trabalho de infraestrutura com topografia convencional também, lá em Paraisópolis. Isso de 2010 a 2012. Em razão de algumas tipologias de contrato acabaram fazendo você ter que não usar a tecnologia. Mas a partir do momento que entrou esse equipamento na tua vida, a nuvem de pontos e dali para frente foi só evolução. Inclusive até uma paixão. Das áreas que eu trabalhei dentro da topografia, nuvem de pontos sem dúvida é a que eu mais gosto. É difícil, mas eu consegui me desenvolver dentro dela. Acho que é a descoberta, né? Porque imagina, né? A gente tá ali, vocês tudo acostumado, né? O que você falou, cara, tem um novo equipamento aí, né? E o pessoal tá precisando de gente pra trabalhar, você não quer ir lá? Então chegou uma descoberta pra todo mundo, né? Você chega acostumado, você olhando, né? Esses trambolhos, hoje em dia, né? A gente vai falar os trambolhos aqui, você, cara, como que isso daqui funciona, né? Como que vai funcionar isso daqui? Eu acho que foi um momento pra vocês, né? Que pegou essa parte aí, vamos dizer, até sendo pioneiro nisso, a descoberta de tudo, né? Hoje a gente pega softwares, né? Ainda hoje a gente pega software tecnologia que você continua fazendo descobertas ainda dentro dele. Então até vocês verem todo o potencial dessa ferramenta, putz, como que eu vou usar? Como que eu vou sair, né, do meu plano de trabalho que eu tinha, né, dessa forma, para encaixar com esse equipamento? Se você parar para pensar com relação a, por exemplo, eu estou olhando não só o equipamento, mas eu estou imaginando o notebook. O notebook devia ter uma capacidade limitada de bateria, de processamento, de armazenamento. Não sei se tinham disquetes auxiliares que vocês tinham que armazenar essas nuvens. Não. Como é que... O HD da época, ele suportava já? É que assim, a produção desse equipamento era muito pequena, né?
em relação aos de hoje, né? Mínima, né? Esse equipamento ele só escaneava para frente. Você tinha que direcionar o equipamento. Direcionar. Ele não tinha rotatividade aquele que era no central. Pelo que eu estou entendendo, porque eu estou vendo, e eu estou vendo junto com vocês, porque você, um pouco antes da gente começar o episódio, você falou, esse equipamento vai ser legal de demonstrar. Sim. E a gente falou, a gente vai fazer uma dinâmica que nós não fizemos em nenhum episódio, de usar a interface da TV. Sim. Eu estou entendendo que o equipamento, inclusive, ele só tem a transição aqui vertical. Ele não girava. Se girasse, tinha que usar o tripé. Você soltava embaixo e girava manualmente também. Então você fazia aqui. E você detalhe, que ia dando essa direção, então. Todas as posições que nós fazíamos, ainda não, nessa época, no início, não tinha ainda o cálculo cloud to cloud, que é você pegar a superfície de uma posição, sobrepor a outra na hora do cálculo. Então, o que nós fazíamos? Nós jogávamos alvos físicos. Targets físicos para cada posição que nós fazíamos. Acho que já existia, assim, mas você não tinha muita dinâmica, não ficava muito preciso na época. Então, o ideal era sempre jogar alvo em cada posição que você ia fazendo. Então, cada posição tinha que ter sobreposição. Era um trabalho, assim, monstruoso. Então, acho que essa é a descoberta, né? Não de usar o equipamento, mas como que eu vou criar uma metodologia de trabalho para esse equipamento. A técnica é bem complicada e fizemos, na época, levantamentos bem grandes. Foram plataformas de petróleo, unidades da Petrobras. Complexas, né? Isso já lá em 2013. Isso não, assim, a gente sempre comenta que a gente tem um guia, que eu não gosto de usar de pauta, mas a gente tem um guia, mas tem algo que agora, eu acho que esse episódio vai trazer muito disso do improviso, e me fez pensar o seguinte: quais foram as primeiras empresas que, você está me falando que o equipamento custava 1 milhão, a diária do equipamento mais a mão de obra, provavelmente vocês não tinham o ápice de produtividade porque vocês estavam aprendendo a tecnologia, ou seja, Sim. Tinha uma curva de aprendizado, como acontece com o BIM. Exato. Quais foram as primeiras empresas que tiveram a visão de vou investir nisso? Cara, Petrobras. Petrobras foi a pioneira. Petrobras e a Petrobras, só que a Petrobras investiu muito. Abastecimento ou óleo e gás, offshore, você recorda? Ambos. Não, desculpa, offshore. Offshore, né? Aqui onshore produção também, né? Por exemplo, meus primeiros trabalhos foram lá na bacia do Espírito Santo. Tá lá na região de São Mateus ali. Depois eu fui para Macaé, trabalhei embarcado durante 3 anos. Escaneamos plataforma de petróleo inteiro com esse equipamento. Em 2005 eu fui para Singapura. Escaneei um navio lá, um petroleiro, que serviu de base, se eu não me engano, para FPSO 56, mas não tenho certeza. Você saiu daqui do Brasil com esse equipamento embarcado, transportou até Singapura e usou essa tecnologia a não sei quantos mil quilômetros de distância daqui? Eu mais 14 pessoas. Eu era um dos técnicos na época, né? Na época era o Marcelo Oliveira, que está na Viva. Marcelo Oliveira, Marcelão. Um abraço. Esse episódio vai ser de muitos abraços. Marceleza. O Schwab, não sei se chegou a conhecer. Não, o velho Schwab. O Deni Molero, né? Que era do comercial. Que hoje está na Amazon Top. Amazon Top. Deni, um abraço também para você. Denão. E fomos uma equipe de 15 pessoas, levamos 3 equipamentos desses, ficamos 44 dias lá, escaneando todo um petroleiro, né, que eles estavam fazendo lá a limpeza do petroleiro, estava lá no estaleiro, né, fazendo toda a limpeza, e nós fizemos esse 3D, entregamos um modelo para a Petrobras, e a Petrobras fez, né, contratou as empresas aí para fazer todo o projeto já em 3D. Bacana. Isso em 2005. Então ele serviu para fazer como se fosse uma réplica mesmo, né? Então vocês foram lá, escanearam todo ele para servir de base para fazer uma nova Exatamente, isso aí é a captura da realidade na veia, né? Exatamente. Vocês utilizavam as ferramentas de modelagem do próprio fabricante do scanner? Como é que era esse... Usávamos não sei, o Cyclone, acho que pode falar, né? Sem menor problema. O Leica, cada um fala como prefere, Cyclone. Para modelagens mais precisas, né, que você precisa pegar deformações, etc. Mas na época eu não sei se a Petrobras já estava usando o PDMS, não sei se era o PDMS. O PDS ou o PDMS. Tá. Isso. Acho que era o PDS na época. O PDS geralmente era mais Acho que era utilizado. o PDS. Um pouco do conhecimento que eu tenho,
eu sei que tem um conceito time to fly, que é o disparo do laser e o tempo de reflexão que tem da luz. Sim. E aí você faz a captura dos pontos. Esse scanner já era time to fly ou isso veio numa evolução? Esse era time to fly. Esse equipamento é um time to fly. Só que na época ainda também estava saindo muito phase-based. Você pode explicar um pouco qual a diferença dos dois? O time to fly, ele calcula o tempo que o laser leva para bater no objeto e retornar. Ah. E o phase-based, ele trabalha com ondas. Só que o phase-based, como eu disse, eu não sou muito acadêmico, né? Vai ter gente que vai saber mais do que eu, mas o phase-based, devido a essas ondas, ele gerava mais... imprecisão? Um pouco mais, a nuvem ficava um pouco mais grosseira, vamos dizer. Tá. E também alguns fantasmas. Aí você tinha que usar muitos filtros. Só que o phase-based na época era muito mais rápido do que o time to fly. Ou seja, se você tivesse de repente, então, e aí eu tô pegando um gancho já pensando em algo que a gente vai falar, tá? Essas perguntas não são aleatórias. Vocês já tinham uma diferenciação, mesmo no início já existiam equipamentos diferentes para diferentes tipos de situações. Se fossem locais de maior precisão, usava o time to fly. Se fossem áreas maiores que não precisava de tanta precisão, usava o phase-based. Era mais ou menos essa diferenciação? Isso seria o ideal, né? Mas com os custos desses equipamentos... Os dois eram muito altos. Sim, os dois eram muito altos. Então, nós usávamos bem mais na época o time to fly. Eu sempre trabalhei muito mais com o time to fly, mas chegou a ter na Santiago de Sintra alguns phase-based sim. E hoje eu recomendaria para um levantamento mais rápido, que exige menos precisão, o phase-based. Naquela época, né? Sim. Agora o time to fly está tão rápido quanto... E outra, a gente vai falar sobre essas metodologias de mobilidade que você estava ensinando um pouco antes de começar aqui para nós. O que me chama a atenção é que os levantamentos manuais da época, Carlos, e eu estou falando de 20 anos atrás, você tinha... diárias de profissional, levantamentos manuais, tá? Você tinha as diárias de profissionais, você tinha a imprecisão das trenas, você tinha imprevistos que aconteciam de inacessibilidade, que você precisava de não tinha nem plataforma elevatória na época, né? Era andaime raiz, né? Como é que ao longo do tempo o preço, que até então a gente está falando de preço muito alto, era muito alto, teve uma hora que o mercado começou a entender que o valor que até então era considerado alto era equivalente em relação ao levantamento tradicional. Quando que a Trena parou de perder mercado? Você se recorda quando isso começou a acontecer? Olha, eu te digo que até hoje nós concorremos com o mercado tradicional. De levantamento tradicional? Bastante, né? Levantamento topográfico tradicional, sim. O que acontece? Nessa época... Porque Petrobras, que era quem tinha dinheiro para pagar. E os ambientes industriais de óleo e gás são muito complexos, né? Então, nós estamos falando de muitas tubulações. Então, por exemplo, uma plataforma de petróleo, eles precisavam trocar várias tubulações, fazer uma manutenção. Então, nós escaneávamos a plataforma, depois escaneávamos na fabricação do pipe shop as tubulações e fazíamos a simulação de montagem para diminuir as soldas lá embarcadas, que é sempre muito perigoso e para evitar erro, retrabalho também, né? Então isso tudo justificava o custo do escaneamento a laser. Maravilha. Você tinha alguns produtos diferentes que você poderia gerar, né? Que nem aí vocês já conseguiam fazer algumas simulações, né? Para questão de solda, enfim. Simulações até avançadas, bem avançadas para esse tipo de coisa, para diminuir solda, sem dúvida alguma. Acho que é a 2, produção. Onde tem um... Isso. Aqui é uma analogia e até um equipamento que eu acho que é uma evolução daquele equipamento. Aqui a gente pode falar que a bateria está tudo incluso já, Carlos. A gente saiu daquele equipamento com bateria. Isso hoje, a maneira como está, e eu não sei se é o equipamento mais moderno que possa existir, mas para quem não conhece, não tinha visto um scanner de fato, hoje ele tem o giro 360, vertical, para todos os lados. Sim, na 270 geralmente, na vertical, por 360. Equipamentos aí que hoje em dia em 30 segundos eles já fazem esse giro. Várias cenas. 2 milhões de pontos por segundo. A bateria dura muito mais do que... 3 horas, um par de bateria, dependendo
É que assim, hoje em dia nós temos uma diversidade de modelos muito grande, né? Dos que eu conheço, dos que eu trabalho, eu te digo que em 1 minuto e 26 eu faço uma nuvem de pontos colorida e a bateria dura aí 3 horas. O equipamento pesa 8 quilos, aquele que estava aí só 20 mais 20 era 40. 40 quilos. Então o braço do escaneador agradece, a coluna. E Carlos, então vamos lá. Você está me dizendo que, na verdade, assim, e aí vou pegar o gancho usando o nome da Petrobras, que inevitavelmente a gente já sabe, acho que a gente já constatou. Eu tenho por experiência, o Paulo também, nós temos, né? A Petrobras, ela foi pioneira em muita coisa. E muito antes de se falar de BIM apenas. A gente está falando de tecnologias. Sim. Se a gente for pegar a parte de materiais, de aplicação de especificações, de inovações de equipamentos que eram utilizados nos processos, a Petrobras sempre foi uma pioneira, ela sempre esteve à frente. Eu acho que, inclusive, é só um desabafo, eu acho que a gente subvalorizou a Petrobras. Eu já não nós que trabalhamos para a Petrobras, mas eu já escutei muita coisa do mercado como se a Petrobras não tivesse valor a tudo que se aplica na engenharia hoje em dia. E podem ter certeza absoluta. Foi e continua sendo referência para, acho que, muitos mercados. Sim, né? É um laboratório para todo mundo. Era um laboratório para todo mundo. Era uma grande escola. Sim. A gente está falando de 20 anos atrás, ela investindo. E ela e vocês, que eram profissionais atuantes, vocês tinham que demonstrar valor. E vocês encontraram caminhos de, por exemplo, fazer essa medição de construção antecipada em terra. Sim. Vocês, então, faziam a medição dos spools, dos equipamentos que iam ser instalados em terra, batiam lá, compatibilizavam com o que de fato precisava, legal, passou no cheque de qualidade, esses equipamentos, esses trechos, eram embarcados e eram montados nas plataformas. Exato. Ali o mercado começou a enxergar que a Petrobras tinha encontrado um caminho, porque a Petrobras e nenhuma outra empresa vai pagar tão caro por algo que não traga valor. Sim, com certeza. O mercado, mesmo assim, você acha que ainda tantos anos se passaram, o mercado ainda não consegue enxergar tanto valor no escaneamento com equipamentos tão mais tradicionais, mais tecnológicos? Cara, o mercado, por incrível que pareça, ainda nem conhece em sua totalidade o escaneamento a laser. A captura da realidade. Eu tenho trabalhado aí em usinas de álcool, e muita gente não sabe ainda o que é nuvem de pontos, o que é trabalhado da maneira tradicional ainda. Sim. E é impressionante como o mercado ainda desconhece essa tecnologia. Olha aí. Muitos que vão olhar essa imagem vão achar que é uma realidade do armazém, do galpão, mas é uma nuvem de pontos, né? Simulada. Mas é uma nuvem de pontos, onde você tem quase que a fidelidade, como se você estivesse dentro de um ambiente virtual ou de uma foto reproduzida. A nuvem de pontos é a fidelidade da captura do que está instalado no espaço físico. Se vocês hoje agora, que era quem está assistindo o episódio, chegou nesse tema, por acaso, por uma indicação, colocar nuvem de pontos no Google, vocês vão ver uma infinidade de nuvens que são de espaços públicos, de restauros. Eu acho que isso ganhou bastante, né? Ganhou bastante, né? Patrimônio público, principalmente, né? Eu acho que foi um grande investimento que teve, né? Em restauro, até porque algumas nuvens o pessoal tinha que identificar certos tipos de materiais, né? Porque você tá fazendo um restauro, você não pode... Então aquilo ali virava, né? Um arquivo digital que você ia pesquisar a época, que material que foi utilizado para você... Então acho que ao longo do tempo também foi crescendo a gama de produtos que uma nuvem de pontos ela consegue fornecer, né? Sim, sim. E eu acho que é importante falar aí da precisão da nuvem, né? O equipamento que eu mais uso hoje em dia, ele tem uma precisão aí de 2 milímetros. 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos numa medida direta. Que muita gente desconfia, porque desconfia que a nuvem não funciona, que é um problema. Sim. Isso também muito devido a más práticas do mercado também. Fazer nuvem de pontos também não é simplesmente você pegar um equipamento como esse e sair apertando play lá na área depois montar. Você tem que ter aí uma metodologia, critérios. Até por isso que eu que venho da topografia,
Eu sempre recomendo usar topografia convencional como base, se uma nuvem for grande. Uma nuvem um pouco menor, hoje em dia você já consegue fazer com precisão sem esse apoio topográfico. Agora, uma nuvem um pouco maior, de certa medida, você já, sem essa precisão, você vai acabar tendo uma nuvem distorcida, que aí você acaba perdendo toda a finalidade. Sim. Então, devido a maus profissionais, aí, né? alguns que tem por aí, acaba queimando a tecnologia, Sim. que é o que nós falamos, né? Então, nuvem de pontos é preciso, nuvem de pontos te traz todas as informações visíveis do local e funciona. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, porque muitas vezes a tecnologia é desacreditada por causa de alguns aí. De alguns cases que não deram tão certo. Sim. Exato. Eu acho que volta na parte lá na primeira imagem, quando você falou, cara, temos uma máquina aqui, tá, só que eu preciso criar um método de trabalho para isso, né? E a gente já passou por contratos, é exatamente isso, né? De muitas vezes o pessoal fala, mas é a nuvem de pontos. E aí o pessoal, tá, mas vamos verificar. E realmente, é o que você falou, cara, não é a questão, a tecnologia está aí, mas a gente ainda precisa de um lado técnico, de como isso daqui irá ser feito. E várias vezes o pessoal, não, nós já tivemos casos, fomos lá e olhamos, cara, e não tá. Nuvem de pontos está errado. Eles falam, pô, né? E o pessoal, mas como que tá errado? O cara foi lá e tirou a foto daquilo ali, tá? Só que existe um método de trabalho. É o que você falou. Uma coisa menos complexa aqui, né? Pequena, cara, não tem erro. Sim. Mas quando eu tenho que fazer sobreposições, tudo, trabalhar com coordenadas absolutas ali, tudo, você precisa ter uma parte técnica envolvida, né? Não vai ser isso que você vai colocar lá e falar, cara, é só dar o play aqui e pronto, né? Eu, por exemplo, eu liderei o escaneamento a laser lá do antigo Comperge, que... um espaço pequeno. É tranquilo esse pequeno. Mudou para Gaslub e hoje acho que está mudando o nome novamente. Eu acho que está mudando o nome. Está mudando novamente. Escaneamos lá 64 unidades, 12 quilômetros de tubovia e de pipe rack. Foram 5 meses, 3 equipes de campo e mais 7 meses de pós-processamento. Então foram 200 teras de arquivo gerado. Nossa, muito. Então nós estamos falando aí de uma nuvem de pontos gigantesca. E sem metodologia, sem controle, nunca daria certo, com certeza. Então, assim, a metodologia é essencial na hora de realizar esse trabalho. Carlos, e aí trazendo uma pergunta que me ocorreu, a gente está falando de 64 unidades escaneadas. Você me soa que a gente pode ter alguns empresários agora na nossa audiência, ou até gestores que possam tomar decisões, em que a captura da realidade, ou seja, existe um passivo de fábricas, de instalações que não tenham mais a documentação. Enorme. Que é enorme. Enorme. Industrial. É o que mais tem. Ou que a documentação, ou ela ainda existe, ou ela está incompleta. Eu estou entendendo que a estratégia de se escanear algo para fazer uma atualização cadastral é uma prática até mesmo que o varejo usa muito, né? Sim. E as indústrias nem tanto. Mas você concorda que a indústria pode usar a nuvem de pontos como um primeiro passo para começar a se falar de BIM? Eu tenho isso até como um lema da minha empresa, que a captura da realidade é o primeiro passo para indústria 4.0, pouco menos, Sim. e para BIM, quando se trata de ativos existentes. Exato. Porque como que você vai ter uma captura, vai ter um BIM sem ter um 3D do local, né? Você vai fazer o 3D em cima de documentação defasada? Você vai ter um BIM impreciso. Quando você usa o escaneamento a laser, que você consegue uma maquete fidedigna ao seu ambiente, você vai estar trabalhando com muito mais propriedade do que se fosse de outra maneira, né? Se você falar de BIM tratando de plantas mimeografadas, que é o que se tem muito ainda Exatamente, na indústria. Como que eu implanto uma tecnologia se hoje eu não tenho nem o DWG Você precisa disso, ter né? a sua base de partida, né? Exato. E não só ter a base, ter a confiabilidade de que a base ela está coesa, ela está correta, ela está precisa.
Se a gente Sim. estiver falando de um vegetal ou de um papel Sim. que tem 20 anos de uma construção, a quantidade de intervenções de manutenção e de Exato. reformas Sem dúvida. que, assim, passam longe do que a gente vai encontrar na hora de escanear. Sim. E essa pergunta que foi feita, eu acho que a tua resposta foi fantástica. Ela vai muito de encontro com uma dificuldade nossa em falar para um cliente que aborda, a gente vai ter uma expansão de uma fábrica. Pô, mas se vocês vão ter uma expansão, significa que existe um limite de bateria. E eu preciso me atualizar onde os limites de bateria vão interligar instalações, a parte metálica, as estruturas. E tem muita gente que pergunta, mas a proposta de vocês vai com levantamento tradicional? A gente fala de forma nenhuma. E se o cliente não quer pagar, a gente já conversou várias vezes sobre isso, se Sim. o cliente não quer pagar o levantamento por scanner, para nós acaba sendo uma estratégia de, olha, eu preciso de confiabilidade naquilo que eu vou projetar. Exato. A gente acabou de falar da Petrobras. A Petrobras ela usava como controle dimensional. Também, mas para atualização também. Para atualização cadastral exato. também. Sim. Inclusive o tema de As-Built, que é tão hoje... Asbiltamos unidades inteiras da Revap, plataformas de petróleo inteiras, várias. Eu conheci a Santiago e Sintra na época em que eu estava na Recap, em Capoava. Escaneei a Recap, participei. Recap, pô, assim, o FCC, as unidades de fracionamento que tem na Recap, não só na Recap, mas em outras unidades da Petrobras. E o escaneamento na época parece que era um item que estava ali da manutenção, de que vira e mexe estava no campo um scanner porque ia ter uma intervenção. Sim. E o projetista falava, não, tudo bem, mas eu não vou subir mais em pipe rack. Aí tava lá o técnico com o Sim, scanner numa exatamente. plataforma elevatória e passando. Mas esse scanner aqui era bem mais fácil de manobrar do que o Manusear antigo. ele, né? Cuidado com plataforma elevatória que ela balança, viu? E aí vem a imprecisão. Andaime. Sim. É que eu acho que são mercados bem diferentes, né? Quando a gente tá falando igual, a gente pega varejo, tudo, e quando a gente tá falando de grandes plantas industriais, né? O pessoal que não tem esse conhecimento, a gente sabe assim, para você montar uma estrutura de levantamento é uma coisa muito parruda, né? A gente não tá, é uma coisa parruda para você levantar, tem pipe rack gigantesco, tem muita coisa envolvida, né? Então, isso daqui nos traz, né, e até mesmo uma captura da realidade muito melhor de lugares que assim, existem locais que a hora que a obra acabou, você não acessa mais, não tem mais como você acessar, né? Sim. Então acho que é um produto bem relevante. E o que eu ia perguntar, Carlos, a questão de porta de entrada, né? Você que está aí, você sempre vê nas duas pontas, ou eu entro no começo, né? Uma porta de entrada para no vende pontos, em questão de levantamento, e tem essa porta de entrada também no As-Built que a gente falou, né? Então acabou tudo, Sim. cara, eu preciso asbiltar. Você tem alguma outra porta de entrada de no vende pontos, né, para solicitação desses serviços? E onde que ele se encaixa mais hoje no mercado, né? O pessoal está solicitando bastante em As-Built ou não? Ainda tradicionalmente a gente vem muito como Pra se fosse na início época de de projeto, topografia né? mesmo. Eu preciso ali no início do meu projeto. Ambos. Eu tenho trabalhado bastante com levantamento para projeto. Então, levantar os pontos de Itaim, né? O caminhamento, falando em indústria, né? O caminhamento da tubulação. Então, vou pegar o caminhamento da tubulação nova do projeto, do ponto de Itaim até o equipamento que ele vai ligar, etc. E trabalhar em As-Built também. Inclusive... Nós estamos fazendo Nós esse trabalho. Inclusive, Alguns, nesse né, momento... juntos. Alguns trabalhos. E que tem sido um trabalho, assim, um projeto desafiador de situações do dia a dia que as pessoas, talvez não, e a gente está aqui, eu acho que até para falar um pouco disso. Situações com relação, por exemplo, a um conceito de você contrata o scanner, aparentemente é aonde o scanner toca, aonde o scanner vê. E aquilo que o scanner não vê? Exato. Como que você lida com isso? E tem muito contratante que acha que o scanner vai ter um raio-x ultrassônico, Pegar tudo. que existem equipamentos Sim, para isso, sim. mas eu estou falando de captura de realidade, aonde não, eu tenho que tirar o forro, eu tenho que tirar algum equipamento que está tampando a visão, e aí entra a dificuldade do planejamento, de se planejar e ter um método, de você às vezes planejar áreas específicas, depois fazer toda a parte que está oculta, Exato. né? Sim. O apoio do cliente, né? Importante. em ajudar a gente a cumprir o Em planejamento. ajudar, você está dentro da área dele, você precisa de alguns apoios aí que muitas vezes o cliente não tem nem noção, né? O cliente acha que você vai chegar a resolver. E às vezes você tem dificuldades, como todo trabalho, né?
tecnologia é excelente, mas ela não faz mágica. Exato. Não é raio-x. Não é raio-x. São as metodologias, né? Que aí eu acho que vai a questão do planejamento, né? Será que grandes obras, né? Obras complexas assim, elas estão já prevendo isso? Ou isso entra depois? Cara, vamos passar uma nuvem de pontos aqui que eu acho que resolve. Só que existe toda uma metodologia, né? Se isso está previsto em planejamento, a gente já sabe, né? Uma obra ela não é entregue inteira, né? Você tem partes, você tem fases, né? E aí o que você falou, cara, aonde vocês né, passarem ali, já tá fechado, tá com forro, não tenho mais acesso por andame por nenhum lugar, ele também não vai fazer milagre, né? Não, você exato. também precisa posicionar ele em locais certos para isso te dar uma precisão legal. Exatamente. E sobre os usos aí, estou trabalhando, correndo atrás para, junto com alguns parceiros aí, estou conversando para lançar, talvez em breve, um produto de acompanhamento de obra usando nuvem de pontos. Então, ao invés de você acompanhar a obra de maneira tradicional, que é tirando fotos, treina, Exato. Apontando, usar a nuvem de pontos para isso com algumas ferramentas aí. Mas Bacana. isso ainda estamos em conversa. Hoje isso, até para trazer o conhecimento, acho que de todo mundo está assistindo. Hoje nós temos como captura de realidade a possibilidade de se usar drones, Sim. equipamentos de mãos, eu já vi de mochila, de capacete. Cada um tem uma forma de interagir, tem uma precisão. Você pode contextualizar, e talvez a pergunta seja genérica demais, Carlos, mas você consegue dar uma distribuição das maneiras como o escaneamento ele pode ser aplicado? Eu até tenho uma pergunta adicional que foi me feita, e eu queria que você pudesse me ajudar na resposta, entre a principal diferença da nuvem de pontos e as fotos, a fotogrametria. O que difere uma da outra? Olha, o mercado ele evolui muito rápido, tem muita gente fabricando marcas aí agora. Eu vou falar, vou dar dentro do meu conhecimento do que eu vi por aí, né? Porque quando você fala de precisão, pode ser que alguém chegue e fale, Sim. não, a minha fotogrametria já está atingindo uma precisão tal. Maravilha. Então, mas dentro do que eu sei, vamos lá, tem o laser scanner tradicional, que seria esse daí, vamos dizer um time of fly aí, que trabalha dentro dessas precisões de 1 milímetro a 2 milímetros. No mínimo para um projeto de tubulação aí, teria que ser esse daí, recomendo. Você pode ter um laser scanner de mão, né, que são as tecnologias móveis, que trabalham com laser e com a fotogrametria ao mesmo tempo. Tá. Fotogrametria, para quem não sabe muito bem o conceito, é pegar os pixels da foto e transformar em pontos. Então, ele transforma a foto na nuvem de pontos, né? Então, com esses equipamentos que, na sua maioria, que são os slams, os scanners slams, eles são híbridos, né? Eles têm um lidar também e também a fotogrametria. Ele vai ter, entendo eu, uma precisão menor, se bem que você já falou de um equipamento que é a da Navis, que o cara veste o scanner. Ele veste o scanner, não é? Ele veste o scanner, coloca o scanner no corpo e vai andando, que são scanners móveis, né? Esses aí estão estáticos, né? Você vai com o tripé, Sim. posicionando. Com o móvel você vai andando e vai fazer um levantamento mais rápido. Que vai atingir uma precisão boa também, dependendo do seu objeto, né? Se você está falando de um galpão, como que está na imagem aí, você não precisa ter uma precisão de 1 milímetro, né? Exato. Então... Uma coisa mais grosseira, assim, né? Que você consegue pegar. E o grosseiro que a gente está falando é de 5 a 10 milímetros. Por aí, coisa de que não é grosseiro, que na trena facilmente a gente erraria Exatamente. isso. Sim. E aí tem o drone, que trabalha com fotogrametria ou com lidar embarcado. A diferença do lidar é que o lidar consegue penetrar em locais de vegetação. Tá. Nós prestamos esse trabalho também, então você vai voar uma área onde tem vegetação, o laser que esse lidar está mandando vai penetrar e vai bater no solo, então... Para projetos de infraestrutura, para estudos de rotas, de rodovia, de pavimentação, o lidar é o mais praticado, então. Sem dúvida. Tem até nesses programas aí de History, né, Discovery, você vê... Nossa, bem bacana. Você vê que o pessoal acha lá cidades, né, escondidas debaixo da floresta, cidades antigas, históricas. Foi muito com o uso dessa tecnologia.
ela que proporcionou. E assim, né, a velocidade com que um drone com lidar consegue levantar uma área dessa é uma coisa absurda, né? Você faz, sei lá, 10 mil metros quadrados em meia hora em campo, enquanto antigamente você ia levar, sei lá, uma semana com uma equipe enorme, abrindo picada, cortando mato. Exato. Então, é uma tecnologia sensacional. Então, mas voltando à pergunta, em resumo é isso, né? Do meu conhecimento, nós temos aí o drone, o scanner, o tradicional, o fotogrametria e os drones que utilizam ou só fotogrametria ou lidar. São os híbridos, eles chamam de híbridos mesmo? Tecnologia meio que híbrida, assim híbrido. E cada um desses scanners, então, para contextualizar, você tem você tem uma de prateleira, você tem hoje várias opções e cada um se aplica melhor a um ambiente ou uma situação. Eu acredito que tem uma questão de custos, né? Por exemplo, uma reforma de uma indústria, você está falando de um budget aí muito grande e muitos elementos, né? Muitas tubulações, elétrica, riscos envolvidos. Agora, numa construção civil, numa obra de civil, talvez o custo que você tem para um scanner de alta precisão não atenda. Né? Então, talvez um scanner de mão que tem uma precisão mais baixa, mas é mais rápido, ele viabiliza o uso desse equipamento. Sim. Então, sempre você tem que, dentro disso, você sempre tem que adequar a tecnologia ao seu propósito, né? Você tem um propósito, você tem, na verdade, premissas técnicas que você precisa sobre precisão, sobre velocidade e sobre custos envolvidos. Sim. Em razão disso, o mercado se adequou e criou versões técnicas de capturas de realidade que possam se adequar. Se eu não estiver enganado, e aí eu posso estar sendo assim, muito simplista, tá? Há anos atrás, quando a gente via os carros do Google rodando na rua com os equipamentos no topo, no teto, sim, era uma captura de realidade que hoje, na verdade, nos auxilia absurdamente no Maps da vida a nos posicionar. Era uma captura de realidade aquilo. Temos a visita virtual também. As visitas virtuais, exato. Na obra lá do Data Center, o pessoal usa câmera 360 para acompanhar o andamento da obra. Exatamente. Então, a câmera 360, que o cara só vai batendo foto, batendo foto 360, ele sobe para a plataforma web que todo o pessoal de gerenciamento da obra tem acesso e consulta sem precisar descer lá quase, sei lá, 1 quilômetro, uma ladeira enorme lá, para ir lá, olhar e voltar. O cara lá do ar-condicionado, da cadeira dele, ele tá vendo o que tá acontecendo na obra dele. Exato. E até mesmo obras, né? Que a gente fala de obras aí muito globalizadas, né? E a gente com esse novo cenário que a gente tem, né, em home office, tudo, a gente pega toda essa questão mesmo. Cara, não, eu tenho aqui um cliente que está alocado em outro país, né, em geografias diferentes, e o cara tem todo o acompanhamento. E a gente vai evoluindo para tudo, né? A gente tem situações de obra hoje, medições, né? Medições sendo aprovada via isso também, né? Então, cara, eu não tenho um cara no campo ali levantando, eu tenho a minha medição sendo feita realmente com as-is, que eles estão chamando, né? Então, como está, cara? Deixa eu ver como está a obra, a gente vai passando. Então, eu acho que é uma gama de produtos muito grande que a gente tem aí a explorar, né? Sem dúvida. E aí nós estamos falando de um custo infinitamente menor, né? Tá falando de uma câmera 360 contra um laser scanner. Exato. Então... mas para um acompanhamento de campo, como a gente sabe que está sendo aplicado, o acompanhamento diário com essa tecnologia é o produto que se espera e com a precisão que se espera. Sim. O outro é o nosso trabalho, que tem sido de fazer o escaneamento para entregar o empreendimento 100% asbiltado conforme construído. Exatamente. Porque uma coisa é o projetado, outra coisa é o construído. Sim, exato. Sim. Né? E esse daqui, ele vai te... Asfalto. Mas ele vai te dar a propriedade para você trabalhar em cima, né? O outro é realmente uma foto ali, claro, você vai fazer, né, algumas... Sim. Vai fazer anotações, visualizações, mas esse daqui, ele vai te dar um produto que você vai trabalhar em cima dele, né? Então, realmente, você pode projetar, você pode modificar, né? Com certeza, você pode checar interferências. Exato. Por mais simbólica que a imagem possa parecer, é evidente que a gente, infelizmente, Carlos, te confesso que eu tentei autorização para... A gente não pode mostrar nem o projeto que nós estamos, mas, de uma forma simbólica, eu acho que essa foto, essa composição de foto montada,
ela transpõe aquilo e traz para nós o que a gente está querendo transmitir a vocês que estão nos assistindo. É esse tipo de trabalho sobre o que está construído e a representação técnica para verificação ou para as build, que é o principal produto que a captura da realidade nos traz. E, de novo, não só o produto que nos traz, mas como um produto de início do BIM, como a gente estava falando agora há pouco. Sim. Se o cliente, seja num residencial, seja numa edificação, no hospitalar, num data center, se o cliente não tem a documentação, por alguma razão, ou se não confia na documentação, a captura da realidade é o primeiro passo para se as-builtar através de uma nuvem e que essa nuvem se transforma em documentos técnicos através de processos BIM. Sem dúvida. Eu acho que é uma porta de entrada muito palpável, onde você tem um produto muito rápido, né? Quando a gente está falando de uma implantação, vamos fazer em BIM, até você começar a conceber todo esse produto, isso demora. E aqui você vai fazer um levantamento e você já tem uma digitalização ali. Né? Então, se é uma área construída, eu já tenho uma digitalização ali, onde dali você vai começar, né, a criar os seus processos de BIM, vai começar a projetar em cima daquilo. Então, eu acho que para uma questão até humana mesmo da pessoa, cara, estamos digitalizados aqui, né? Eu acho que é uma porta de entrada bem bacana, né? De você começar a trabalhar em cima dessa nuvem de pontos e a questão da precisão também, né? Sim. Hoje, inclusive, eu visitei um cliente que me pediu uma proposta de um levantamento e modelo para ele fazer o cálculo da demolição. Ai, que bacana. De um galpão industrial, 10 mil metros quadrados. Então ele falou, da maneira tradicional, levantar isso não seria tão difícil, mas qual a precisão que eu teria na hora de calcular a cubicagem da minha carga? Nós estamos falando de um galpão de 10 mil metros quadrados, é muito material. Mas Carlos, assim, eu estou sendo, até eu acho que inocente, mesmo assim, esse cliente em questão que você acabou de mencionar, ele te falou, olha, eu tenho a visão de que eu vou pagar talvez 2 vezes mais para escanear, mas o resultado da precisão ou da falta de imprevisto que eu tenha já pagou de longe o uso da tecnologia. Mesmo assim, mesmo com todos esses históricos, você ainda encontra empresas e profissionais que questionam o real valor da captura da realidade? Eu te digo que a diferença nem é tão grande, nem é, acho que nem financeiramente, acho que nem vai chegar nessas 2 vezes, porque se eu entregar pro cara uma planta baixa desse galpão, ele teria depois todo esse trabalho para fazer esse cálculo. Mas não é tão simples, ele teria que fazer praticamente um modelo em cima de uma planta baixa, que daria uma gaga. Ou ele vai ter que desenhar. Ou desenhar isso, enquanto eu vou fazer uma nuvem de pontos e entregar um modelo pronto em cima da nuvem. Você modelar em cima da nuvem é muito mais fácil. É muito mais fácil. Do que você modelar em cima de um levantamento. Não, olha, não que seja fácil modelar. O pessoal da própria CAD/BIM e outros profissionais de mercado que assistem falam assim, não é tão fácil modelar. Tecnicamente falando, usar o software com a nuvem não é tão fácil, tá? Mas etapas, né? O uso da palavra fácil, automático, tudo automático, é fácil, não é bem assim, não interpretem literalmente. Tá? Disclaimer. Exatamente. Mas assim, é muito mais prático, é muito mais simples. Sim. Mas eu acho que até mesmo com outras tecnologias, né, a gente está mais focado aqui em nuvem de pontos, BIM, mas até mesmo como BIM softwares, né, antigamente era difícil, né, você tinha, eu acho que com a evolução de toda a tecnologia, né, o custo disso ficou mais baixo também, né, então antes, né, eu acho que uma grande barreira que a gente tem é a estrutura das próprias empresas, né? Que uma coisa é você ter um modelo, tá, mas a minha estrutura sabe usar isso? Como que eu vou utilizar isso? Eu tenho máquina para rodar isso? Então, assim, o produto, ele pode até pegar e falar assim, cara, não, né? Só que como que eu vou utilizar isso? Eu não tenho ninguém na equipe que consegue nem abrir uma nuvem, ou um modelo, ou eu não tenho máquina para abrir isso daqui. Então, acho que uma barreira que a gente vê, assim como no BIM, né, na implantação da metodologia como um todo, é que você não está falando de somente um software ou uma tecnologia, você tem que mudar um pouco de todo o seu processo, conceito, né? Exatamente. E se nós falarmos aí em abertura de nuvem de pontos, eu consigo gerar em 10 gigas assim de uma hora para outra. É muito... Nuvem de pontos vou usar um termo mais chulo aqui, é um bicho feio. A nuvem de pontos, ela é visualmente, eu não sei se eu estou tentando encontrar a palavra, mas a nuvem de pontos é difícil no primeiro momento você ter uma visão clara. Quase que você tem que treinar o teu olho para começar a interpretar a nuvem de pontos,
fazer os cortes, fazer a limpeza. Tem um trabalho. Sim. De novo, Sim. eu acho que como toda tecnologia, você tem ali o jeito de se fazer. E você demora um pouquinho um pouquinho não, mas você leva um tempo para se adequar à maneira de trabalhar. Agora, uma coisa que eu estava deixando passar, a gente está falando de acesso à nuvem, que hoje a gente num celular a gente consegue fazer isso. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Nós mesmos entregamos agora um túnel que nós fizemos para a NTS, de 2 túneis, um de 5 km e um de 3 km. Nós entregamos numa plataforma web que eles conseguem abrir a nuvem de pontos em segundos. Seja em tablet, seja em celular. Tablet, celular, consigo abrir aqui agora para você e tal. Com o meu 4G aqui, nem 5G precisa. Bacana. Então, assim, a tecnologia está evoluindo nesse sentido também, de facilitar para o cliente que não conhece ou não tem a infraestrutura, né? Exato. Que não tem a infraestrutura para receber uma nuvem de pontos ou tal, para a pessoa conseguir usufruir dessa tecnologia. Exato. Da mesma maneira. Porque não dá pra você vender um produto que a pessoa tá legal. Achei bacana o produto, só que eu preciso de você. Senão eu não abro, eu não faço nada. Sim. Mas sobre o que você estava falando, mesmo com todas essas vantagens, a pessoa os clientes às vezes não enxergam, por não conhecer a tecnologia, o que nós não conhecemos, nós tememos, né? Exato. Então, muitas vezes o cliente não enxerga e teme essa tecnologia e por causa disso não vê o valor agregado. Eu já escutei, tem muita empresa que me fala algumas questões sobre as barreiras de entrada do BIM, que não é o assunto do nosso episódio, as barreiras de entrada do BIM e as barreiras de entrada de captura de realidade. Quando a gente oferece o uso de captura de realidade, eu não tenho aonde abrir, é uma dos comentários que eu recebo. Sobre isso agora. Eu não sei manipular. Sim. E eu não sei de fato o benefício. Então eu tenho feito essas perguntas para você, Carlos, para tentar nas suas respostas até compor uma sequência de respostas que eu acho que vão ajudar muita gente que vai ouvir esse episódio, vai assistir esse episódio, que assim, aonde você vai usar, são plataformas às vezes que são nativas dos próprios fabricantes que te dão viewers para você poder utilizar. Sim. Os treinamentos com relação ao uso dessas plataformas, você e outras empresas que entregam esses produtos, nós instruímos o nosso contratante a como usar. E os benefícios, a gente faz um estudo caso a caso pelo prazo que você tem, pelo desafio que você tem, e quase sempre, eu não estou falando bobagem, quase sempre, a hora que a gente faz as contas de entrega de valor, a captura da realidade, ele sempre é o caminho mais rentável em vários aspectos. Às vezes custa 1 para 1 do tradicional contra a captura de realidade, mas os produtos gerados pela captura da realidade são 5 vezes mais vantajosos. Para mais até. Sim. O que o Carlos falou desse temor mesmo, né? O pessoal, o temor de tipo assim, cara, isso deve ser caro. Será que antes de de falar de BIM, eles estão falando de captura da realidade. Lá vem eles. Isso deve ser caro. E eu acho não que é mais um produto, né? Então, e o que vocês colocaram é importante, que eu acho que é o que vem acontecendo muito, né? Às vezes o cara não sabe nem solicitar. Cara, não sei nem solicitar, não sei nem o que eu preciso, se é um drone, se é alguma coisa. Como é que eu vou justificar? Exato. 20 mil, 30 mil, 10 mil, mas pra quê? Exato. E essa questão do escopo, muitas vezes a gente que traça, né? Então é muito essa questão, muito do que o Carlos trouxe. Cara, depende, qual que é o objetivo? Qual que é o tempo que nós temos? Tudo isso vai modificar qual equipamento que eu vou usar, o que a gente vai ter de retorno sobre esse investimento. Então acho que uma barreira, realmente acho que como toda nova tecnologia, assim, né? O pessoal não sabe nem solicitar, né? E aí fica, cara, deve ser muito mais caro, isso daí deve ser muito mais caro. E às vezes é o que falou, a gente faz um comparativo, cara, caramba, isso daqui eu vou ter um retorno muito melhor, eu posso ter 2 produtos aqui, né? Que vocês vão me dar e o tempo não é tão grande, né? Então a gente consegue balizar isso dentro do nosso escopo. Sim, vamos lá. Pensa aí no custo de um andaime que você evita. Qual o custo de um andaime? Então aí você já está falando de uma vantagem, já estamos falando de orçamento, não falando de dinheiro mesmo na prática, na ponta, né, do lápis. Qual o custo de você, sei lá, montar estava falando de linha, qual o custo de você chegar em campo, vai montar uma linha, a linha não monta, você tem que voltar ela, cortar a linha, sei lá, fabricar uma linha nova. Então você tem que pensar aí no todo, né? Porque a captura da realidade ela vai te trazer a precisão que vai te garantir que depois, falando de obra,
a sua obra vai ser montada, vai ocorrer com menos erros, com menos retrabalhos. Então, o valor agregado é muito maior do que apenas você ter um levantamento mais abrangente e tal. Sim. Tá? Falando em segurança, numa área industrial dessa, uma Petrobras, vai fazer um as-built de uma unidade, você vai colocar quantas pessoas lá? 10 pessoas, 10 projetistas lá, anotando e correndo risco, né, que é uma área industrial que tem seus riscos, ou você vai colocar uma pessoa, às vezes 2 pessoas com equipamento desse que no mesmo tempo faz esse levantamento. Proporcionalmente, o risco é muito menor. Sim. Quer dizer, menos tempo não, 1/3 do tempo. Não, comparando com 10, 20 projetistas, né? Sim, que é uma espalhados, equipe, espalhados, que é uma equipe enorme que você coloca. Aí você tem um cálculo, para adicionar o teu cálculo, para te ajudar na resposta. As diárias para hospedar todas as pessoas, transporte aéreo, alimentação, seguro. Você tem a imprecisão de, esqueci de pegar aquela parte da plataforma. E eu já vivi muito isso. Eu tinha que muito básico. E assim, tinha que subir no REC sozinho porque eu não tinha que ajudante, porque aquela área era minha. Então você soma tudo isso, Carlos, eu concordo. A justificativa para o teu contratante fica fácil. Mas quando ele está disposto a entender assim, tá, eu não tenho mais medo, mas me explica. Porque eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer um pedido para suprimentos. E suprimentos está acostumado a contratar levantamento de campo. Levantamento a laser, eu ia falar, não, você está de brincadeira. O que é isso aqui que você está inventando? E custa mais. Essa justificativa tem muito contratante que tem medo de ter que vivenciar algo que nem ele mesmo às vezes tem convicção do que ele tá precisando. Tem que entender para fazer as comparações certas, né? A gente não pode realmente falar assim, então me coloca aí o custo de um scanner e o custo de um topógrafo. Cara, não dá para comparar, mas você tem que trazer todas, né? Todas os outros itens envolvidos ali. Cara, vamos lá, deixa eu te explicar. Isso daqui a gente elimina, vamos dizer assim, né? Elimina diversos custos e até mesmo os riscos, né? Sim. Com esse preço, entendeu? A mesma coisa, um as-built. Então, eu acho que é uma maturidade de mercado mesmo, né? Eu vejo, acho que em diversos projetos, né? Em diversos lugares que a gente tá de 10, 20 anos atrás ali em questão de Petrobras, para hoje a gente já vê esse produto sendo utilizado para várias frentes, como a gente falou, né? O varejo utiliza bastante, parte industrial utiliza bastante, a gente tem questão de patrimônio histórico, então a gente tem muita coisa na retrofit, restauro histórico, verdade. A agricultura usando bastante também, então... Vamos levar um caso mais público, que não é tão legal. Se a gente parar para pensar, a captura de realidade hoje, na parte criminal... Exato. A polícia científica usa equipamentos de captura de realidade para cenas de crime, para reprodução. Quantos anos e é muito triste falar isso, lembrar disso, da Boate Kiss, na época, para mim, foi uma das coisas mais chocantes da tragédia em si, do que aconteceu, mas de ver que a polícia científica do Rio Grande do Sul usava o escaneamento a laser para reproduzir a cena da tragédia. Eu tô falando de 15 anos? Nossa, eu acho que deve ser, hein? Eu não lembro. É mais ou menos uns 15 anos. E hoje, em São Paulo, eu sei que a segurança pública usa o escaneamento, tem equipamentos dentro da estrutura do órgão, pessoas capacitadas e subcontratadas em empresas que usam o escaneamento em várias ocorrências. Eu fiz um trabalho desse. Para a segurança pública? Você pode contar? Eu não tenho certeza. Dá para editar depois, se não puder? Vai ser, eu acho que é a primeira vez que a gente vai editar, mas se não puder, então a gente vai fazer um corte aqui na fala, mas se não puder, a gente edita. Tá, foi pro estádio do Corinthians. O Itaquerão lá, caiu o guindaste. Chegou a falecer uma ou 2 pessoas, se não me engano, né? O guindaste enorme. Derrubou parte da arquibancada que estava em obra. Nós fizemos o levantamento do acidente. Então foi o Puccini, que é um topógrafo muito experiente lá de Jundiaí, que fez a parte topográfica da região, e eu fiz a parte de escaneamento de toda a região, né, do acidente. E nós modelamos os escombros, tudo isso para quê? Porque a obra tinha que correr. E estava parada. Vocês precisavam registrar a cena do que ocorreu, para poder liberar, para continuar. Liberar a área para o pessoal do Ministério Público continuar a investigação. Ou seja, a captura da realidade, na essência do que ela representa, ela virou uma evidência. Sim, uma evidência. Jurídica. Exatamente. Uma evidência, você fazer
as simulações, não mais ali no campo, mas digitalmente, te confesso que, juridicamente falando, a captura da realidade ela é considerada, eu acho que até de filosófico, né? Filosófico falar isso. Ela é considerada uma evidência para em vias de tomar decisões sobre a vida, condenar ou descondenar alguém. E em termos de projeto, é para validar ou ligar um sinal de alerta dizendo vai dar problema. Inclusive, aí acho que já voltando, né, trabalhei muito com tanques de armazenamento de petróleo, que o pessoal queria saber a deformação do tanque para saber se era possível ainda continuar trabalhando com esse tanque ou não. Então, não deixa de ser um caso parecido de uma evidência da situação atual para um estudo de cálculos lá de força, né, cálculo de esforço, para poder certificar a viabilidade daquele equipamento. Sim. Falando em evidências, se a produção puder colocar, eu acho que a nossa última foto, para nós é tão óbvio olhar isso, e do lado esquerdo, né, nós temos aqui uma nuvem de pontos, claro que sem cor. Desse outro lado nós temos aqui colorido o nosso modelo, que nada mais é do que o nosso trabalho hoje, né, Paulo? Onde a CADBIM ela executa toda a parte de modelagem a partir da nuvem de pontos, que é o seu produto. Sim. Você entende que lá quando... Você entende, talvez não seja a pergunta, mas você imaginou lá atrás, quando você há 20 anos teve o primeiro contato com aquele scanner, que nós íamos chegar num produto tão enriquecedor como sendo a reprodução de as-built ou de atualização cadastral da maneira como nós estamos hoje, Carlos? Você tinha essa visão tão de futuro, de 15 anos à frente? Bem, vamos lá. Eu comecei trabalhando em captura da realidade modelando. O produto já era o modelo? O modelo. Era um as-built. Na época, só que um as-built geométrico, né? Que nós chamamos de modelo burro, né? Sim. Era só a casca. Era só a casca. E, sei lá, começamos uma equipe lá na Santiago de 6, que depois eu fui para campo, quando eu voltei já estava 30, 40, Caramba. Enorme, só que fazendo esses modelos ainda em casca lá. E lá para 2005 já começou a vir os modelos inteligentes, né? Sim. Então eu digo assim, esse produto que é o modelo, ele já é utilizado desde lá de trás. O que está acontecendo agora é a velocidade e o avanço do software. Ele evoluiu, o software está mais rápido, o processamento, a visualização, a renderização. Tem gente já usando inteligência artificial. Exato. Então, e a nuvem de pontos também, ela, como os scanners são mais rápidos, giram 360, ela está trazendo mais detalhes, né? Exato. Então, você consegue também modelar elementos menores do que você conseguia naquela época. Mas sim, o modelo já é um produto que eu já conhecia desde aquela época. Já. Sim. Eu acho que essa parte até que você falou, as nuvens melhores, eu acho que uma grande evolução, pelo menos, né, desde quando comecei a trabalhar, né, com nuvem de pontos também aí nos nossos projetos, é a questão da densidade da nuvem, né, que é onde você falou, você consegue modelar alguns objetos precisos que antes você não conseguia, né. Sim. Então, às vezes, se você não tinha foto ali, se pegar pelaquela densidade, começa a estourar, aí quando você pega, né, objetos muito particulares, igual aqui a gente tá falando de uma área mais, né, com todas essas instalações, uma questão de suporte, tudo, a hora que você dava o foco ali, explodia, você, cara, não consigo identificar. Hoje eu vejo as nuvens com uma densidade muito boa, né, onde você... pela própria... O equipamento já conseguia pegar os elementos pequenos. A nuvem daquele equipamento que nós mostramos, aquele trambolho, ela já era uma nuvem boa, que você conseguia ver o parafuso no flange. Mas o que aconteceu é que hoje, com uma posição, você pega milhões de pontos. Milhões. Você pode botando do lado. Então aquilo vai se sobrepondo, então você vai ter uma nuvem muito densa. Sim. E no que eu estou trabalhando, estou investigando atualmente, é como fazer o contrário, diminuir o tamanho dessa nuvem. Então tem algumas tecnologias agora que estão saindo, no Recap você já consegue fazer malha automática em cima da nuvem. Sim. Você consegue classificar a nuvem, separar o que é piso do que é parede, para facilitar a vida do modelador. Sim. Porque a nuvem de pontos, como você falou, Mione, a nuvem de pontos é um objeto muito denso, com muita coisa, então muitas vezes o cara se perde ali dentro. Se perde. No Revit o cara fica fazendo cortes infinitos lá. Então, estamos trabalhando para chegar nesse nível de conseguir entregar uma nuvem mais rápida
e mais clara para quem vai fazer o modelo final. Acho que isso é importante a gente registrar, porque, e aí eu vou, né, cara, o pessoal, não, mas já fez o levantamento e entrega. E aí a gente já recebeu muitas nuvens em que você fala assim, cara, era melhor não ter a nuvem. Não ter a porque nuvem. Porque existe essa questão Já do processamento e limpeza, né, que o Carlos falou que é muito importante, e aí isso vai, né, de uma metodologia de trabalho e até conhecimento da própria pessoa, né? Porque, cara, não é só você tirar ali e jogar a nuvem pra pessoa, que você fala, cara, vem cheio de sujeira, vem cheio de coisa. Então existem sim, né, independente do equipamento, acho que a gente pode colocar assim, o cara pode estar trabalhando com uma boa tecnologia e entregar uma nuvem não muito boa, porque você tem um trabalho em cima dela. Você quer que eu conte uma história? A gente tá num podcast, pode Então contar? Eu já sei que a gente tá quase estourando o tempo, mas eu vou contar uma história aqui que pra mim marcou a minha vida. E foi na Santiago e Sintra, tá? Marcou minha vida. Não, marcou minha vida. Porque, caramba, diminui a luz do estúdio. Marcou a minha vida porque, assim, a gente tá falando de precisão, de densidade, e eu me recordo que um dos trabalhos que a gente já estava com o Cadbin fazendo com a Santiago, isso lá no início, há 16, 15 anos atrás. Eu lembro que a gente estava, eu acho que era uma unidade da Repar, se eu não estiver enganado, e tinha um compressor que na nuvem você olhava e falava assim, parecia um flange na saída do compressor, parecia alguma coisa estranha, um objeto estranho, e eu tive que ir lá para ver. E aí tinha lá uma área que eu tinha que checar, e eu fui lá, olhei o compressor, tirei, olhava a nuvem de novo, a foto que eu tinha da nuvem, e falava, mas não tem aquele elemento. Resumo da ópera. No dia seguinte eu voltei, e aí eu voltei próximo do horário do almoço. E eu cheguei perto e eu vi, eu não acredito. Era uma marmita, uma quentinha, que o pessoal da obra colocava perto para aquecer a quentinha, para comer lá no canto de uma sala que eles tinham, e a gente, pela falta de qualidade da nuvem, ficou se matando no escritório para tentar entender que raio de... E você olhava a folha de dados do equipamento, você olhava o desenho executivo do equipamento e falava assim, gente, não tem flange, não tem nada na base, era um bendito de uma quentinha. Isso daí, uma Bubble View com a foto tinha resolvido exatamente. Então, o marcou minha vida, eu acho que eu exagerei um pouco na expressão, mas assim... Você tá com uma vida meio sem graça. Não, muito longe disso. Com 2 filhos pequenos, isso tá muito longe. Como, né? Mas o marcou minha vida no sentido de... era uma nuvem de pontos que devia nos ajudar, e aquilo, assim, atrasou uma semana praticamente. Exato. Tá? Porque a gente não conseguia entregar... A gente não... Porque eu tive que voltar, né? Para checar, para validar, porque me deu a impressão que estava faltando tubulação na saída. Será que o scanner, quando passou, foi muito rápido, a gente deixou de pegar uma linha? Gerou mais dúvida em cima do que a gente tinha capturado. Sim. Mas era porque tô falando de 15 anos atrás. Eram equipamentos que não eram tão precisos, não tinha Bubble View, não tinha nada. Sim, tá? Sim. E falando de 15 anos, não vou projetar 15 anos. 15 anos é muito. Mas eu vou colocar uma pergunta, e a gente está acabando o nosso tempo. É impressionante. É impressionante, tá? O episódio de hoje não é clichê. Nossa, passou muito rápido. Realmente foi um episódio... Não acabou com 40 minutos? Não acabou com 40 minutos. Tem convidados que ficam receosos, acreditem, tá? Mas será que tem tanto assunto? A gente ficava aqui facilmente mais 1 hora, tá? Sim. Facilmente, cara. Discorrer bastante. Vamos ter que fazer um episódio 2, vamos ter que chamar esse pessoal que a gente conversou sobre hoje, agradecer, mandar um abraço. Seria excelente. Aí eu vou chamar, contar a história, mas enfim. Eu queria saber de você, acho que pra gente poder encerrar o nosso episódio, Carlos, como que você vê a captura de realidade para daqui a 5 anos? Você consegue jogar 5 anos para frente no seu Carlos GPT? Perguntinha complicada, hein? Cara. O que você vê como... Vou te ajudar, tá? Novas tendências, o uso de inteligência artificial, que eu sei que tem auxiliado não só na identificação de elementos, mas como essa agilidade da modelagem, mobilidade, captura por celular. O que você acha que é uma tendência para daqui a 5 anos? Bem, a fotogrametria, eu acho que é uma tendência que já veio para ficar. Esse escaneamento móvel, né? Eu não sei exatamente como que o pessoal das fabricantes aí trabalham, né? Mas eu imagino que o escaneamento no tripé, ele vai acabar ficando para trás. Mas eu só imagino também. Porque o escaneamento móvel tá evoluindo cada vez mais. Então, o que hoje você leva... sei lá, e essa sempre foi a tendência, né? O que antes eu levantava em 1 mês, hoje eu levanto em 2 dias, né? Se for comparar os equipamentos. Então, a velocidade, sem dúvida.
Tem as tecnologias aí que o pessoal usa o robozinho de cachorro que coloca o scanner em cima, ele vai andando. Sim. Então, isso já existe também, não estou falando de nada novo, mas... Mas por um conceito de segurança, de acessibilidade, Sim. ou melhor, de inacessibilidade. Eu acredito até de produção, às vezes, né? Se você coloca 2 desses, você Sim. coloca menos ser humano na área, Sim. né? Se Mapeamento, Se você automatização. tem os aspiradores com georreferência, os robôs, Exato, por que eles- não ter os robôs de campo com eles escaneamento em campo? Eu não sei se é isso Sim. que você estava querendo dizer sobre... Não, é isso, já existe já existe isso. Se for procurar na internet, você coloca lá scanner com um robô... Esse é um Autônomo? robô autônomo, você vai achar. Já vai, legal. Os cachorros, né? O que mais? A tecnologia, a inteligência artificial, eu acredito que ela vai ajudar cada vez mais no cálculo da nuvem de pontos, que é uma coisa que nós não falamos muito, mas uma coisa é você fazer o levantamento em campo, o cálculo ele é bem complexo, né? Que nós estamos falando de uma nuvem de pontos muitas vezes pesada. Quando você fala em cálculo, só para deixar claro, você está falando do processamento dessas nuvens Pós-process- capturadas, tá? Pós-processamento da nuvem. Porque as nuvens são capturadas, o Carlos no início do episódio falou sobre alvos físicos que tinham para ele direcionar na vertical. E hoje as nuvens são fragmentos que precisam ser interpoladas para poder ter a nuvem inteira. Esse processamento com a inteligência, você acha que o tempo vai ser otimizado em muito? Acredito que vai evoluir muito. Que mais é o processamento e a parte do modelo, eu acredito que também Vai ser aperfeiçoado. cada vez mais a inteligência artificial vai conseguir reconhecer o que é um tubo, o que é Uma parede, o que é um revestimento. o que é um revestimento. É o que eu enxergo. E também essas tecnologias para a visualização do cliente também vão ficar cada vez mais rápidas também, né? E espero que se difunda cada vez mais, né? Exato. E não à toa, essa é uma das nossas... A gente entende que o que a gente fez hoje aqui, o nosso episódio, Sim. seja um meio de propagar e disseminar o conhecimento para que pessoas que já conheçam validem e talvez até propaguem para pessoas que estão hoje começando, descrentes ou na dúvida de que sim, a captura da realidade, eu acho que fazendo uma comparação com o BIM, é ainda uma metodologia com tecnologia que precisa de validação, Sim. que a gente tem que justificar a entrega de valor, Sim. mas que é irreversível. Eu acredito que sim. Estamos no mesmo acredito, barco. não, com certeza. Com certeza. Exatamente. Estamos no mesmo barco. Sim. Acho que é bacana isso daí mesmo, né? Como a gente fala em todo o programa, em diversos assuntos que a gente traz, né? A disseminação desses assuntos, porque muitas vezes a gente tá... Quem tá ali, né, envolvido na tecnologia, parece que a gente tá vivendo numa bolha, porque todo mundo que a gente conversa, todo mundo que a gente fala, né, está inserido no assunto. Então, às vezes, mas lá não usa. Como assim não usa? Que mundo que esse pessoal tá vivendo, né? E quando a gente faz ali, né, um levantamento maior mesmo, a gente sabe que sim, né? Realmente, existem muitas empresas, né? Não só nuvem de pontos, mas assim, questão de BIM, de modelo, tem gente que fala, cara, nunca ouvi falar. E você olha e você fala, cara, tem uma planta gigantesca, uma puta de uma empresa que tem diversos outros tipos de tecnologia, mas não a desse tipo, entendeu? Exato. Então acho que é legal a gente conseguir disseminar mesmo, né, bastante esse conhecimento, essa informação, para ela furar um pouco as bolhas aí nossa lá da engenharia. E os usos que nesses anos todos eu vi também de nuvem de pontos, muitos foram graças ao cliente. O cliente tem um problema. Eu já coloquei um scanner dentro de um equipamento que tinha, sei lá, 30 centímetros de diâmetro e subimos com o uso de um carrinho que era de inspeção, com o uso de uma empilhadeira, subimos ele para ver a deformação interna que tinha acontecido dentro desse equipamento, que era um reator, se eu não me engano. Escaneei dentro da usina nuclear de Angra 4 para fazer a troca do reator deles dentro da doghouse. O nome já diz tudo. Meu Deus. Fiquei 15 dias lá dentro. Não foi recente Trabalhinho. isso não, né? Você não tá com isso radiação. foi em 2007. Não, então tem tempo. Não, só um pouquinho mais. Então tem tempo. Já entendi as barbas brancas. Pois é. Tem muita aplicação, né? A diversas... Para a Braskem, por exemplo, num projeto de troca de tubulação também, as tubulações que eles fabricavam tinha, sei lá, 2 metros de comprimento cada tubo. Estão falando de, sei lá, 800 metros de tubulação até mais. Graças à precisão do equipamento, os espus começaram a ser fabricados com 4 metros.
Então imagina o quanto que você economiza em De transporte, logística, solda. Então, se paga de longe. Junta exato. de solda. Maravilha. São tantos trabalhos que foram sendo desenvolvidos em conjunto. O cliente traz o problema e nós Damos uma solução. entendemos e damos a solução. Fiz muito com o Franz, as simulações de montagem, controle dimensional, de inclusive equipamento torres completas, trabalhos bem complexos aí, cálculo para o guindaste lá do rig. Então, são assim, soluções que você consegue trazer que às vezes vai de que você nem imagina. Então, você falou, daqui a 5 anos, pode ser que chegue uma demanda que nem passa pela nossa cabeça. Eu tenho certeza que daqui a 1 mês, 5 meses, 1 ano, qualquer espectador que olhar o nosso episódio vai comparar com a tecnologia atual e vai falar o que eles em 2025 estavam falando, hoje já tem realidade, Exato. hoje já está difundido a mobilidade, enfim. Sim. Eu tenho certeza que assim, hoje a captura da realidade, a tecnologia está muito embarcada nisso. Sim. E daqui a 6 meses a gente já vai estar com muita coisa defasada. Exatamente. Sim, é muito difícil acompanhar, inclusive. Né? Sim, bem difícil. É. Quando a gente bem pensa, difícil. né, cria uma solução, vamos Já empacotar isso daqui dentro de um processo, alguma coisa, cara, já criaram uma Já coisa, tem, já que já elimina tem, esse, e esse é. processo já faz automatizado esse então já Pois é muito rápido. Exato. Carlos, queria te agradecer imensamente pelo papo, que extrapolou de longe. Eu acho que foi um episódio mais completamente fora da nossa sequência. Mas impressionante, porque a gente seguiu a sequência que nós Deu pra tínhamos seguir. imaginado, só que de uma maneira muito natural. E assim, nada foi combinado. Eu vou deixar isso depois de evidência para você. A realidade capturada aqui. Vou guardar. É, Eu nunca imaginei que eu participaria de um podcast na minha vida. bacana. Nós nunca imaginávamos que nós teríamos um podcast na Cadbi, Sim. mas quero te agradecer pela troca, pela oportunidade, Eu que pelas agradeço. experiências, pelas histórias. Muito Doutor, bom, Rodrigo. muito obrigado por mais Carlos. um episódio. Obrigado você que está conosco desde o início, ouvindo, participando, e nesse episódio não é diferente. Então, se você gostou, se fez sentido, se você acha que na sua empresa, no seu projeto, a captura da realidade ou a Cadbin pode contribuir, compartilha, encaminha esse material para alguém que vai fazer sentido e eu não tenho dúvida que isso vai ser de grande valia para todos nós. Então, muito obrigado pela participação e nos vemos no próximo episódio. Obrigado.